Graça e paz, irmãos, boa noite a toda a igreja, sejam muito bem-vindos. Neste 7 de setembro, quando celebramos 195 anos da independência do nosso Brasil, declarada em 1822, o melhor presente para a nossa pátria é a nossa oração. O país que tanto amamos precisa mais do que nunca da oração da igreja, da intervenção sobrenatural e de um milagre de Deus. Reconhecemos os favores de Deus sobre a nossa pátria, mas ansiamos por um agir extraordinário dele em nosso meio. É nosso dever clamar ao Senhor por um Brasil melhor, por líderes públicos revestidos de integridade e retidão, homens e mulheres que cumpram com dignidade seus mandatos nos diversos postos de governo da nação. É nosso dever também clamar ao Senhor para que Ele mesmo promova arrependimento e contrição na nossa sociedade, que haja confissão de pecados e abandono dos caminhos tortuosos, que homens e mulheres parem de andar de costas para o único e verdadeiro Deus. Só assim haverá melhores condições de vida para o nosso tão sofrido povo brasileiro. Melhores oportunidades de trabalho para todos, melhores condições de educação e acesso a ela por todas as classes sociais. Melhores rumos no cuidado com a saúde do nosso povo e mais segurança para todos. Porém, há algo mais a fazer. Na qualidade de cristãos, Igreja de Jesus que somos, podemos influenciar esta nação com o nosso testemunho. Podemos mostrar aos nossos conterrâneos o amor e o poder do nosso Deus. Podemos testemunhar aquilo que Deus fez por nós. Podemos falar do amor que transformou o nosso ser e que poderá transformar o deles também. Quem sabe, a propósito de Deus, mudar toda a nossa nação. E quem sabe, Ele quer fazer essa grande obra, começando com o nosso testemunho, comigo e com você. Há um velho e conhecido cântico que nos inspira nesta direção. Quem sabe a sua mensagem pode nos despertar para este glorioso compromisso com o nosso Deus. A música diz assim: só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou é que mudou o meu. Não vês que sou feliz servindo ao Senhor? Nova criatura sou, nova sou. Amém? Queria cantar esse cântico. Quando eu escrevi o texto que você leu ali, eu pensei nesse cântico. Porque a gente escreve muito a respeito da nossa pátria e das coisas que a gente sente,
Mas eu entendo realmente que aquilo que está lá no texto, depois você pode ler, está na internet, aí nas redes, é que o jeito do nosso Brasil ser diferente é se nós começarmos a realmente mostrar que somos diferentes. Orar é muito importante, mas nós precisamos agir. E agir é mostrar Cristo em nós. Queria orar pela pátria, orar por esse Brasil que tanto amamos, mas que tem dado tantas tristezas a todos nós brasileiros, não é? Temos tanta vergonha, muitas vezes, de sermos brasileiros por causa de tantas coisas erradas. Vamos orar pelas autoridades. A Bíblia fala sobre isso. Paulo diz: orai pelas autoridades, aqueles que foram constituídos. Ore pela nação, pelos governos, para que nós tenhamos mais pessoas com moral, com caráter, para que tenhamos um país melhor. Você pode curvar sua cabeça? Você pode levar o microfone ali para o pastor Aderbal. Temos a alegria de ter conosco o filho. Pastor Aderbal, ele é avô da Alice, e hoje nós temos um culto especial com a Alice, e eu queria que ele orasse pela nossa pátria. Que Deus nos alcance com graça, com misericórdia, com favor. Curve sua cabeça e vamos orar. E peça também, por favor, que Deus aceite o nosso culto, que Ele venha nos abençoar aqui. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos mais uma vez. Tão grandes bênçãos temos recebidas do Senhor. Ó Senhor Deus, que alegria estarmos reunidos aqui nesta noite para adorar o Teu nome, para honrar o Teu nome, para prestar o louvor que somente a Ti é devido, ó Pai. E por isso nós estamos aqui, como povo Teu que se reúne neste lugar. Agora, em especial, nós oramos mais uma vez por essa nação em que nós habitamos, essa nação que nós chamamos por pátria, este lar temporário que temos aqui sob a face da terra e que tanto nós amamos, ó Pai. Ó Senhor Deus, rogamos por aqueles que estão à frente, responsáveis por cargos públicos, alguns de grande importância, do mais importante até o mais simples, que prestam serviço a esta nação. Ó Senhor Deus, que eles tenham temor do Senhor, que ao agir, eles saibam que nada fica escondido, ó Pai, que o Senhor está acima de tudo, e que nós, como povo Teu, possamos estar testemunhando de forma prática, eficiente, testemunhando com honestidade, testemunhando com transparência, testemunhando com o Evangelho Salvador de Cristo Jesus, aquele que realmente transforma, ó Pai. Nós agradecemos porque um dia essa mensagem nos alcançou e nós temos uma nova vida, pertencemos ao novo povo, temos uma nova pátria. Mas enquanto estamos aqui, temporariamente, nós rogamos que o Senhor esteja nos ajudando a viver uma vida digna do Evangelho de Cristo Jesus que nós carregamos. E nesse instante nós pedimos também para que o Senhor esteja nos orientando, nos ajudando, recebendo este culto que prestamos a Ti. Que cada gesto, cada olhar, cada palavra, cada música cantada, a mensagem da Tua palavra, seja tudo feito em honra e louvor ao Teu santo nome. Fazemos isto no nome precioso de Jesus. Amém. Testemunhamos da nossa fé em Jesus.
cantamos com gratidão, porque realmente o Senhor tem derramado nas nossas vidas do seu poder. Ele tem usado do seu poder para nos abençoar. E hoje pela manhã nós já meditamos juntos no poder do nosso Deus, que nos deu vida eterna, mas que também cuida diariamente de cada um de nós, nos nossos desafios da semana, no nosso contexto, mas também daqueles que estão no meio do furacão, daqueles que estão na guerra, daqueles que estão lutando com doenças ou em luto, em todas as situações. Nosso Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso animador, nosso socorro, e por isso que não há ninguém melhor do que Ele para cuidar das nossas vidas. E esse é um motivo de grande alegria e descanso para nós. Por isso nós enchemos agora o nosso coração, o nosso fôlego, para adorar esse nosso grande e poderoso Deus. glória, toda honra e todo louvor a Ele mais uma vez no nosso culto. Os irmãos podem sentar. Quero cumprimentar todos que já puderam chegar.
aqueles que nos veem, nos ouvem também pelos canais aí da internet, que a mensagem pregada neste culto, através de cada ato deste culto, do louvor, da palavra exposta e dos atos de adoração ao Senhor, possam alcançar o seu coração, o nosso coração, nesta noite. É uma alegria poder compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem feito em nós, em nossa história, em nossas vidas e em nossa igreja. E eu quero só lembrar, antes de seguir, que nesta quinta-feira, para aqueles que não ainda puderam tomar conhecimento, que nós ganhamos mais uma princesa. Aliás, perdão, mais um príncipe. A princesa está aqui hoje, mais um príncipe. Na quinta-feira foi o Vitor. Na quarta-feira à noite, depois do culto que nós tivemos aqui, agradecendo a Deus pela vida da irmã Orlando, foi uma delícia o nosso culto de quarta-feira, nós ainda seguimos para um outro aniversário, o aniversário das meninas da Priscila e do Reginaldo. E lá estava a Thaís. E eis que ela chegou para mim e disse assim: pastor, amanhã vai nascer o Vitor. Eu falei: amanhã? E você está aqui? Ela falou: estou aqui. E vai nascer amanhã. E de fato, na quinta-feira, no dia da pátria, dia 7, nasceu o Vitor, 3,50 kg, 49 centímetros, um meninão. Já abraçamos Marcos e Thaís e a pequena Júlia, a irmãzinha, pela chegada do irmão. Deus abençoando a nossa história. Você lembra que a Júlia, esta igreja só tem a Júlia e a família, agora o Vitor, porque quando a Júlia estava para nascer, quase não nasceu a Júlia e quase a família perdeu a Thaís. As duas estavam por um fio. Não é? Lembra, a história foi esta. Priscila passou uma mensagem e disse: pastor, preciso orar por esta família. Nós nem conhecíamos. E hoje a família está conosco, graças a Deus. E agora já chegou o Vitor. Então que Deus abençoe, eles certamente estão nos vendo. Que a graça de Deus alcance sua família, Marcos, Thaís, Júlia e Vitor. Quero lembrar as irmãs que no final deste mês, último sábado, você tem um compromisso conosco. Dia 30, a partir das 15 horas, nosso Ministério de Mulheres tem um encontro especial para você aqui a partir das 15, tá bom? Lembra que eu falei no domingo passado ou retrasado? Traga uma muda de roupa para você participar da reunião conforme elas estão programando. Agora, detalhe, também no dia 30, no mesmo horário e junto com essa programação, nós vamos abrir um espaço para o bazar do nosso Ministério de Artesanato. Vocês precisavam ver que lindo é o nosso Ministério de Artesanato. Esse salão fica repleto de mulheres. Esta terça-feira, quando eu fui lá para dar uma palavra, que eu sempre vou lá, eu falei para as irmãs, falei: que coisa linda, muitas mulheres. E muitas mulheres não da nossa igreja. Muitas vizinhos, muitas amigas, muitas mulheres aqui do bairro que abriram o seu coração para vir participar conosco. Uma bênção, uma bênção. Parabéns para as irmãs que cuidam do nosso Ministério de Artesanato. Então, próximo dia 30, há esse compromisso. Só quero lembrar, quando é o acampamento da face mesmo?
12 a 15 de outubro, tá bom? Então, adolescentes, por favor, procure depois o casal Priscila e Reginaldo para falar a respeito do nosso do acampamento da face, ok? Não esquece disso, por favor. Quero lembrar que no próximo final de semana, a nossa igreja em Araçatuba completa mais um aniversário. E nós teremos culto especial lá, neste próximo final de semana de aniversário. Alguns irmãos estarão se deslocando para lá, para termos um culto, um momento especial. Orem por isso, pela viagem, são 8 horas de viagem. E teremos culto, então, no sábado à noite, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Orem por isto. Hoje estamos tendo batismo lá, o pastor Wagner está realizando batismo. No próximo final de semana teremos cultos especiais de gratidão a Deus por mais um aniversário. E por falar nisso, a nossa igreja em Caçapava, as 2 igrejas filhas estão vendo qual que constrói primeiro, está a todo vapor. Nós estamos com as paredes do templo lá, já chegando nas alturas. Pastor Zé Roberto, numa alegria só. Essas fotos já são de semana passada, mas pode deixar. Já estamos lá em cima e provavelmente cobrindo aí daqui a pouco. Lembre de pôr na sua agenda. 16 de dezembro, nós vamos inaugurar esta igreja e nós vamos emancipar esta igreja para a glória de Deus. Teremos mais uma igreja pronta para seguir o seu caminho. Os irmãos lá estão vibrando com a obra. Aliás, se você quiser participar de maneira específica, você pode fazer a sua contribuição para a obra da igreja em Caçapava. Os irmãos estão felizes e nós aqui mais ainda como igreja mãe. Uma alegria para nós termos ali o trabalho em Caçapava. Só uma palavra de gratidão a uma equipe que trabalhou no feriado pintando a quadra. Eu sei que os irmãos fizeram de coração. Ficou linda a pintura da quadra. Então você, meu irmão, que trabalhou aí, né, ficou joia, muito boa, ficou linda, cores bem bonitas, bacana mesmo. Vocês estão de parabéns, os pintores. Eu vou arrumar mais quadra para vocês pintarem por aí. Ficou lindo, lindo, lindo. Então eu quero agradecer em nome da igreja e parabenizar vocês pela iniciativa, tá bom? Agora você não consegue ver nada porque está cheio de carro lá. Mas se você vem aí durante o dia, ficou muito, muito joia mesmo. Graças a Deus por isso. Hoje é o 2º domingo do mês. E todo 2º domingo do mês, nós temos um compromisso de culto ao Senhor. É o único dia do mês que esta igreja separa para um momento de adoração com as nossas ofertas, os dízimos, a contribuição para missões. E também de manhã fizemos os levantamentos para as cestas, não é? Se você trouxe mantimento, aí você tem que deixar lá depois na secretaria, ou os diáconos estão lá atrás, você pode deixar. Mas agora queremos dar oportunidade para você que não pôde estar conosco de manhã e quer participar do culto ao Senhor, fazendo a sua contribuição, a sua oferta agora. Eu queria que as crianças viessem primeiro aqui à frente, como eu sempre gosto. Para mim, a presença das crianças aqui tem um aspecto didático. Elas nos vêm cultuar ao Senhor e isso vai gravar no coração delas. Papai e mamãe pode trazer seu filhinho, se você quiser. Eu queria cantar e dar oportunidade para você cultuar ao Senhor. Assentados como estamos por enquanto, vamos? As crianças podem ver. Só as crianças. Pode ver o microfone. Podem vir, papai e mamãe, pode trazer seu filhinho.
Agradecendo a Deus mais uma vez pela fidelidade dele em suprir a igreja com os recursos para o seu cotidiano, para a sua obra, para missões, para assistência. Agradecer a Deus pelo suprimento dele para a continuidade dos projetos dele através desta igreja. Pedir que Deus abençoe a direção da igreja neste ministério. Também, Jorge, peço que ore pelas nossas crianças. Depois da oração, elas não vão sair ainda. Mas eu quero pedir que você esteja orando pelo culto delas também ali em cima. Oramos, curve sua cabeça, por favor. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Por esse tempo especial que temos aqui de ouvir a Tua palavra, de poder louvá-lo e bendizer o Senhor. Sim, Senhor. Porque o Senhor realmente é grande, o Senhor é único, Senhor. Também agradecemos por esse tempo de oferta que o Senhor permite a nós como uma retribuição do muito que o Senhor nos dá, Senhor. Amém. Somos gratos a Ti pela essa oportunidade que temos e clamamos, Senhor, para que os recursos continuem sendo, como sempre foi, bem empregado aqui na Tua igreja, Amém. Na Tua casa, para os projetos, para a obra que o Senhor aqui destinou a essa igreja, Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar os irmãos, que eles continuem sendo fiéis no trabalho aqui na Tua obra. Amém. E aqueles irmãos que a gente sabe que têm tido dificuldade, Senhor, de ofertar, porque não tem um trabalho no momento, falta aí o emprego, Senhor. Amém. Que o Senhor possa abençoar-nos e guardar-nos. E a todos os irmãos, Senhor, que passam por esse momento, tenha certeza que o Senhor suprirá, seja de uma forma ou outra, Senhor. Amém. Que a Tua mão é sempre bondosa para conosco e continuará sendo sempre. Amém. Também queremos clamar, Senhor, para essas crianças que são o futuro dessa nação, o futuro dessa igreja, que o Senhor possa abençoá-los e guardá-los, Senhor, nesse tempo também especial que eles terão agora de ensino Amém. da Tua palavra. Que o Senhor possa guardá-los, guardar os seus pais, a toda a sua família, Senhor. É o que nós pedimos, agradecemos, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Eu quero que as crianças voltem para os seus lugares. Não vão sair ainda. Podem voltar. Voltem para os seus lugares. Hoje é diferente. Vai lá. Pode voltar. Depois vocês vão sair. Volte lá, volte lá, volte lá. Eles estão acostumados a sair, então. É uma alegria para nós, e só por isso eu segurei as crianças aqui. É uma alegria para nós quando os pais trazem os seus filhinhos para que a igreja, cumprindo o seu ministério deixado por Jesus, possa orar e abençoar as crianças. Esse é o trabalho da igreja, deixado por Jesus. Foi assim que o próprio Jesus fez. Parou o que fazia, a sua caminhada, deixou os adultos de lado um pouquinho para dar prioridade às crianças. Estevão, Vanessa, é uma alegria para nós separarmos esse momento do nosso culto para orarmos com vocês, pais, com Alice, com os avós, os bisavós, os tios, com a igreja. Esta igreja tem cumprido fielmente o seu papel de dar às crianças prioridade no nosso momento de adoração. Vamos cantar. Ó vinde, meninos, cantai a linda história do bom Messias dos judeus, Jesus, o Salvador. É um hino que fala da importância das crianças na história do povo de Deus. Assentados como estamos, podemos cantar?
gratidão, a doce e terna exclamação. Deixai os meninos que venham a mim. As crentes traziam a Cristo seus filhinhos, mas quando alguém os impediu, tentando os afastar, ouviu-se a voz do Mestre então dizer com grande compaixão: deixai os meninos que venham a mim. Ó vinde, meninos, Jesus deseja a todos a sua bênção conceder e sua salvação. A voz de Cristo, bom pastor, reflete ainda com amor. Deixai os meninos que venham a mim. Amém. Que prazer, irmão Odila, irmão Aderbal. Pode chamar, Rogério. Vem aqui, é privilégio nosso ter a família aqui. Muito bem, Aderbal. Fique aqui, onde vocês quiserem. O espaço é grande. Eu tenho muita alegria em ter esta família. Eu era aluno do Hall do Berço quando Dona Odila e seu Aderbal eram professores lá, não era? Eu era do Hall do Berço lá, não é? Vocês eram professores, não? Eu. Mas é um prazer ter esta família. Estevão, Vanessa, parabéns pela realização, não só pelo presentão que Deus lhes deu, essa linda princesa, mas porque você pôde reunir a família. Os pais do Estevão, pastor Aderbal, andamos juntos, nossa infância e juventude lá na Igreja Cristã Central, quantas coisas fizemos juntos. Carminha, a vovó, Dona Carmen, a bisavó, presbítero Aderbal e Dona Odila. Muita honra ter os irmãos queridos aqui. Nós sempre nos lembramos de vocês, sobretudo pela preciosa colaboração da irmã Odila. Na nossa editora está lá o pastor Abimael, nosso diretor. Temos muita gratidão ao seu trabalho, viu, irmã? Tios, Deus os abençoe, viu? Muita alegria. Esse momento é um momento precioso da Alice, da Vanessa, do Estevão. Exatamente o que nós estamos fazendo foi o que Jesus fez, está aqui registrado. Ele parou a multidão, parou a caminhada, parou o movimento, porque alguns pais apareceram com algumas crianças. E naturalmente que os discípulos, todos preocupados em atrapalhar a caminhada do mestre, repreendiam os pais, mas Jesus ficou bravíssimo com eles. Deixem as crianças. Deixem as crianças. Eu tenho dito e aproveito reiteradas vezes: pais, deixem as crianças ir a Jesus. Deixem as crianças seguir a Jesus. Deixem as crianças aprenderem a amar a Jesus. Deixem as crianças ter prazer pela igreja de Jesus. Como eu amo as crianças aqui no nosso culto. Eu só queria fazer uma pista para eles correrem, que não fosse aqui no nosso meio, entendeu? Um lugar para eles, porque eles amam a igreja. Choram para ir embora, entram correndo.
Como é triste quando pais precisam lutar com as crianças para virem à frente. Como precisam lutar com as crianças para vir ao culto. Como é gostoso saber que as nossas crianças amam a igreja. E como é gostoso saber que elas gostam de vir. A escola bíblica dominical tem que chegar na hora da escola bíblica porque as crianças cobram. Jesus disse: deixai as crianças vir a mim. Não os embaraceis. Pais, não embaraçem os seus filhos. Pense do outro lado, invistam neles na vida espiritual o tanto que você investe na vida secular, o tanto que você investe nas múltiplas tarefas que as crianças têm. É mais fácil encontrar agenda nos pais disponível do que nas crianças. A agenda delas é tomada a semana inteira. Ponha compromissos espirituais na agenda dos seus filhinhos. Ponha compromissos espirituais. Invistam neles. A prioridade de um pai e de uma mãe não é criar filhos para serem bons profissionais, bons cidadãos desta pátria, como bem orou o avô. Aqui é só de passagem. Essa pátria é nossa por enquanto. Essa pátria, ela não nos pertence, nem nós a ela. A nossa pátria está lá no céu. Somos peregrinos aqui. Não adianta criar filhos para serem bem-sucedidos aqui, se eles não serão habitantes da pátria celestial lá. Então, pais, invistam prioritariamente nos seus filhos. E vou dizer mais, eu não conheço nenhum pai que investiu nos seus filhos para eles serem cidadãos da pátria lá de cima e esses filhos não são cidadãos bem-sucedidos aqui. Eu não conheço. Eu não conheço nenhum filho de crente que realmente tenha sido ensinado no caminho do Senhor e que ele não seja um bom cidadão hoje aqui, não seja um bom pai, uma boa mãe, não tenha um bom trabalho, uma boa profissão. Não conheço. Mas infelizmente eu conheço muitos lares que não investiram nos seus filhos para a glória de Deus. Eles até são alguma coisa nessa terra, mas não são cidadãos dos céus. Que a Alice tenha Jesus no coração dela, no tempo em que ela já for uma mocinha, andando lá na casa da avó, da bisavó, aprendendo a amar a Jesus. Façam isso. E diz o texto que Jesus parou tudo, tomava as crianças nos seus braços, orava por elas, impondo-lhes as mãos, as abençoava e depois devolvia aos pais. Foi isso que Jesus fez. A igreja cristã evangélica não adota batismo de criança. Jesus não batizou crianças. Ele orou por elas, as abençoou. A Bíblia nos ensina que o batismo é consequência da fé. Aquele que crer e for batizado. As nossas crianças não creem. E elas precisarão crer e no tempo certo Deus lhes dará a fé para crer. Conforme Paulo escreve em Efésios. E é papel de vocês, pais. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6. Não é, André? Deuteronômio, capítulo 6. E vocês, pais, falem de Deus para essa menina, andando, sentado, ao deitar, ao levantar. Pregue na porta do guarda-roupa, ponha versículos para cá, versículos bíblicos para lá. Deixe essa menina crescer, conhecendo a mais rica e preciosa palavra, que é a palavra de Deus.
e vocês terão uma filha para a alegria do coração de vocês. Que Deus os abençoe com toda a graça, com todo o amor e bondade que só Ele tem. Nós vamos ter uma música especial para Alice. As irmãs do conjunto prepararam algo especial para este momento.
Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso no nosso culto. Que gostoso, Senhor, ter a família da Alice conosco. Que gostoso ter esta princesa que o Senhor trouxe para o lar do Estevão, da Vanessa, dos seus avós, bisavós, titios. Obrigado a Deus pela maneira como o Senhor cuidou da Vanessa enquanto esperava a chegada da Alice. Obrigado porque o Senhor preparou o lar para esta criança. Obrigado porque o Senhor cuidou de todos os detalhes quando esta menina nasceu. Obrigado a Deus pela beleza, pela perfeição, pela riqueza, pela preciosidade deste presente. Oro muito, Senhor, pelo Estevão, pela Vanessa, que eles, ó Deus, já estejam recebendo do Senhor a porção dobrada necessária para papais e mamães criarem os seus filhinhos nos caminhos do Senhor. Que, ó Deus, esta família dê muita alegria ao teu reino. Que esta família, ó Deus, seja um reflexo de Cristo onde o Senhor os chamar. Que esta menina cresça, ó Deus, olhando para Jesus, aprendendo a amar a Jesus. Dá aos pais da Alice sabedoria, discernimento espiritual. Dá a eles, ó Deus, muito amor ao Senhor em primeiro lugar, para que este amor seja replicado na vida desta princesa. Abençoe os avós aqui, abençoe os bisavós, toda a família da Alice. Que esta menina seja uma grande mulher nesta sociedade tão carente do nosso Brasil. Que esta menina seja um testemunho vivo do poder de Jesus na sua vida, na sua história. Cuida da Alice, Senhor. Abençoa mais uma vez os seus pais. Que esta família seja para a tua honra e para a tua glória. Recebe, pois, a nossa gratidão e continua com a tua mão voltada para esta família. Em o nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, Vanessa, Estevão, princesa que Deus lhes deu, linda menina. Estevão, eu tenho que dizer, parece com a mãe. Que bom. Que Deus os abençoe. Que Deus lhes recompense com toda sorte de bênçãos espirituais, para que vocês criem esta menina, ensinando-a a amar a Jesus. Façam o melhor e o próprio Deus haverá de abençoá-los. A igreja pode sentar. Deus abençoe, parabéns, papai, vovô, vovó, as tias. Deus os abençoe, perdão. Vovó Carmen, Deus te abençoe. Mais uma vez. Deus te abençoe. Deus abençoe. Mas que alegria. Muita alegria. Tio. Avô. Deus abençoe, viu? As crianças agora, vamos para o seu culto. Não precisa correr, mas pode ir. Pode sair por qual porta você encontrar aberta. Podem ir para o seu culto agora. Preciso do cabinho do cortinho, tá lá. É uma alegria para nós, esse momento especial da vida da nossa igreja. Nós é que somos gratos, viu? Presbítero Aderbal, patriarca da família, ele disse, muito obrigado. A gratidão é nossa por sua família, em especial pelo neto hoje.
continuando a história de vocês. Vale para vocês o que o escritor sacro registrou: e todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita no Senhor. Deus os abençoe. Quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Obrigado. Vou ler a partir do verso 25 até o verso 34. Mateus capítulo 6, verso 25 até o verso 34. Uma das passagens mais conhecidas, com certeza, da igreja, mas que fala muito ao meu coração. E eu tenho que dizer que é minha experiência pessoal nesses últimos 2 meses, a mensagem que vou pregar hoje. Todos vocês acompanharam aí a minha saúde nesses últimos 2 meses, desde que voltamos lá de Anápolis, do nosso encontro. E eu tenho lido e meditado no assunto. E eu quero pregar sobre ele hoje, porque Deus tem falado comigo. É a ansiedade, um inimigo ainda a ser derrotado. O texto muito conhecido de Mateus 6, 25 a 34. Jesus está aqui no meio do grande sermão, conhecido como o Sermão do Monte. Um dos primeiros atos de Jesus, não exatamente o primeiro, mas um dos primeiros atos de Jesus no seu ministério. E diz assim o texto, palavras de Jesus: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia de hoje o seu próprio mal. Talvez uma das grandes barreiras ainda a serem transpostas por nós seres humanos, vencer essa questão chamada ansiedade. Com certeza um dos maiores desafios da humanidade. Não por acaso Jesus trata desse tema aqui bem no início. Não é? Como lidar com ansiedades, ou melhor, como lidar com as preocupações do dia a dia antes que elas se transformem em ansiedades. Talvez essa seja a maneira mais correta de nós pensarmos nesse tema. Preocupações são naturais, todos nós as temos. A questão é como não deixar que preocupações naturais do dia a dia se transformem em ansiedades. É evidente que
nem toda enfermidade que seres humanos são acometidos, elas têm fundo emocional. Mas também é verdade que uma boa parcela das enfermidades físicas que afetam o corpo tem origem nas questões emocionais. Ou seja, pessoas que normalmente têm dificuldade de lidar com preocupações, pessoas que têm dificuldades de lidar com essa questão da ansiedade, que se cobram muito. Normalmente, pessoas assim têm facilidade de desenvolver a ansiedade. E aí, cai no texto que Jesus está nos ensinando aqui. A ansiedade pode nos trazer problemas. A ideia de Jesus é nos alertar e nos ensinar a lidar com esta questão. Eu conheço alguém que nesses últimos 2 meses passou alguns maus bocados por causa disso, não é, meu bem? 2 vezes por dia eu ia lá no pronto atendimento do meu convênio, coração parece que queria sair pela boca, sabe como é? O médico dizia assim, não tem nada, pode ir para casa. Eu dizia, o que eu faço com esse negócio aqui que bate aqui? Ele falou, você não está batendo não, mas eu estou sentindo, eu dizia para ele. Ele dizia assim, mas não está tudo bem, pode ir. Verdade. Como é interessante que questões emocionais, elas desenvolvem sentimentos físicos. Você sente, mas elas, muitas vezes, essas enfermidades, elas estão realmente na nossa mente. Uma doença física verdadeira, mas com causas psicológicas, ou seja, se manifesta no corpo, mas a origem é na mente. Alguns especialistas, eu tenho lido um pouco mais sobre isso, chegam a afirmar que é a maior e a mais grave das enfermidades desses últimos tempos. Um percentual muito grande de pessoas internadas em hospitais, em todos os lugares por aí, a causa da enfermidade foi emocional. Começou com algo ligado à emoção, à mente. Uma grande parte mesmo dessas doenças alcança pessoas que têm dificuldade em lidar com essa questão da preocupação no dia a dia. E isto pode desenvolver um sintoma. E esse sintoma, ele pode passar a fazer parte da sua vida a partir de então. E você pode precisar passar a depender de uma medicação para controlar um sintoma que não era físico, mas agora é. E você precisa desse recurso da medicina. Não é por acaso que Jesus, bem no meio do seu grande sermão da montanha, conforme eu mostrei para os irmãos aqui no capítulo 6, você sabe que o sermão da montanha de Jesus em Mateus começa no capítulo 5 e vai até o final do 7. Então no capítulo 6, ele está no meio do sermão. O grande sermão de Jesus, ele é fracionado em uma série de assuntos que ele trata. Ele trata aqui, por exemplo, no capítulo 6, antes um pouquinho de falar sobre a ansiedade, ele fala sobre riquezas. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, 19, 20 e 21. 3 versículos.
Cuidado com o que você investe o seu coração, porque você pode estar investindo em algo errado. No verso 21, 22, aliás, 23, ele conta uma pequena parábola, a parábola do olho sadio e do olho doente. Se os seus olhos são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau, estará em trevas. Mas quando chega no assunto de ansiedade, ele vai dedicar versos 25 até 34. O assunto se estende. Porque ele sabe que esta enfermidade vai afetar os seus discípulos, afeta a igreja, afeta as famílias. Então ele quer que nós tenhamos conhecimento que ele vai nos dar a respeito deste assunto. Verso 25, por isso não se preocupe com o dia de amanhã, porque amanhã os seus cuidados, as suas preocupações virão. Não fiquem preocupados, não fiquem preocupados. Jesus, ele tem um enorme cuidado conosco, com a sua igreja. Diferente de muitos líderes por aí que surgem na história, que preferem tratar os seus subordinados sob pressão. E quando alguém é tratado sob pressão, ele fica num estado de medo. E alguns entendem que se pessoas estiverem amedrontadas, elas serão mais fáceis de serem manipuladas. E então o mundo escraviza pelo medo, pessoas do mundo escravizam pelo medo, apavoram os seus liderados, como se isso fosse uma maneira de demonstrar poder e demonstrar autoridade. Jesus não é assim. Lá em João capítulo 8, o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A autoridade de Cristo não é manifesta em nos manter preocupados e inquietos, como é próprio do sistema deste mundo. Ao contrário, Cristo exalta o seu poder e a sua glória ao levar embora as nossas preocupações. Jesus não nos mantém no seu reino à custa da ansiedade. Alguns seguidores de deuses da mitologia da mente sabem que os seus deuses são rigorosos e eles punem e eles exigem sacrifícios e etc. O nosso Jesus quer nos fazer livres. Se Jesus nos libertar, diz o texto, somos verdadeiramente livres. Uma das características mais maravilhosas e marcantes de Jesus é que ele não deseja ver os seus seguidores ansiosos. O que Jesus quer é que a família cristã não se deixe abater pelas preocupações desta vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, beber, vestir. Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Olhem os pássaros, olhem as flores, olhem a natureza. Não está tudo no lugar? Quem cuida? O Pai Celeste cuida. Então, Ele cuida de vocês. Você não pode acrescentar 60 centímetros, um côvado, à história da sua vida,
nem ao dia de amanhã e nem à sua própria estatura. Você não pode. Se você não pode fazer isso, como você quer ficar preocupado por outras coisas? E Jesus diz: se Deus faz isso com as coisas da natureza, quanto mais em se tratando de vocês, homens, nós, seres humanos. Quando o apóstolo Paulo tratou desse assunto, escrevendo na carta aos Filipenses, ele foi na mesma direção de Jesus. Lembra? Paulo, o grande perseguidor da igreja, ele teve um tempo com Cristo. E nesse tempo em que ele recebeu toda a direção do Espírito de Jesus, ele aprendeu coisas tremendas a respeito da fé. Uma delas, ele escreve na carta aos cristãos em Filipos: não andeis ansiosos de coisa alguma. Está de acordo com o que Jesus fala em Mateus? Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, aquilo que você precisa, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Se de um lado Jesus nos ensina a confiar e a depender, Paulo nos dá uma receita para como confiar e depender, e ele diz: ore. Aprenda a orar, aprenda a falar com Deus, aprenda a ter tempo com Deus. A oração é um treinamento para a nossa dependência quando as preocupações nos abatem. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus, Paulo diz, na carta aos Filipenses, as vossas petições pela oração. Orar é treinar a nossa dependência, para não sermos engolidos pela ansiedade. Deus nos deixou o recurso da oração. Para não tropeçarmos, Deus nos deixou o recurso da oração. Para podermos desfrutar da paz que Ele quer nos dar, temos o recurso da oração. Orar é treinar a nossa dependência de Deus, porque quando oramos, Deus trabalha o nosso coração. Quando oramos, Deus nos dá forças para enfrentarmos as adversidades. Quando oramos, Deus nos concede a fé que nos capacita a esperar nele. Quando oramos, Deus abre a nossa mente para compreendermos os planos que Ele tem. Quando você está preocupado com alguma coisa, você ora ou você sai fazendo alguma coisa? Quando você está preocupado, você busca o Senhor em primeiro lugar, ou você primeiro arregaça as mangas e depois espera que o Senhor o acompanhe? Qual é o seu proceder? Como você age diante das preocupações desta vida? Você não tem 3 opções. Nós não temos mais do que 2. Ou desenvolvemos uma boa preocupação, que poderá nos levar à ansiedade e nos derrubar. Ou nós podemos orar, confiar, esperar a fé, depender de Deus, confiar nos seus planos e propósitos. Amados, nós sofremos com a ansiedade, com as preocupações, porque faz parte da nossa estrutura carnal. Você é nova criatura em Cristo.
Mas enquanto não for promovido para a igreja triunfante, meu prezado irmão e irmã, você e nós todos aqui somos seres humanos carnais, feitos de carne e osso, ainda sujeitos às vontades da carne. E quantos cristãos estão sendo derrotados por esta vontade, porque não têm maturidade espiritual para viver a vida cristã. Enquanto Jesus não nos levar para a presença dele, ainda estaremos neste corpo que Paulo diz: quem me livrará deste corpo mortal? O bem que quero fazer, diz Paulo, não faço. O mal que não quero, esse faço. Quem me livrará deste corpo? Referindo-se às vontades que esta máquina tem. Então, meus amados irmãos, nós precisamos compreender que a preocupação excessiva, ou seja, aquela que não é regada à oração, aquela que não é trabalhada pela oração, aquela preocupação que você carrega por você só, sem repartir com o seu Deus, sem colocar para Ele, sem dizer para Ele: Senhor, eis aqui a minha preocupação, cuida disto. Essa preocupação pode nos derrubar. Sofremos porque não nos relacionamos com Deus como Ele gostaria que nós nos relacionássemos. Deixamos que as preocupações desta vida interfiram até no nosso relacionamento interpessoal. Quantas vezes nós falhamos em perdoar o nosso próximo? Quantas vezes falhamos dentro de casa em não perdoar quem mais amamos? Quantos lares estão infelizes porque dentro de casa não há esta unidade de alma, de espírito, de coração, não há perdão. Vivemos atribulados porque as perturbações emocionais que esse mundo nos coloca, nos tira a paz que só Jesus pode dar. E longe de Jesus, amados irmãos, nós somos terríveis. Se alguém está longe de Jesus, esse alguém está numa condição terrível. É a pior condição que o ser humano pode estar, longe de Jesus, longe do Deus Pai, longe da ação do Espírito, longe do cuidado. Nesse texto que Jesus nos dá, e eu vou caminhar aqui para concluir, ele nos ensina como nós trabalhamos as questões, as preocupações, as angústias, as tristezas, as desilusões. Jesus nos ensina a trabalhar essas questões para não desenvolvermos as doenças que nos prostram nos hospitais por aí afora. E Jesus diz assim, aqui nesse texto: olha, as cargas de amanhã não são para hoje. Não vos inquieteis, verso 34, começando lá do final, com o dia de amanhã. Os trabalhos de hoje são para serem feitos hoje. Amanhã teremos outros. Não fiquem preocupados com o amanhã. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, no capítulo 10 da primeira carta, no verso 13, ele disse: nenhuma prova lhes tem sobrevindo que não seja comum ao homem, porque Deus é fiel e não permitirá que sejam provados além do que são capazes de suportar. Mas com a prova, Ele também dará o meio de escape para que possam suportá-la.
Paulo escrevendo aos cristãos em Corinto, no capítulo 10, verso 13. As cargas de amanhã não são para hoje, as cargas de amanhã são para amanhã. O suprimento que Deus dá aos seus filhos é equivalente à quantidade de problemas que eles podem suportar. E nenhum peso mais. As cargas de amanhã não são para hoje. Meus amados irmãos, quantas vezes nós colocamos na nossa mente preocupações de coisas que não se materializam. Não é verdade? Quantas vezes você desenvolveu algum tipo de preocupação durante o dia? Não só uma, duas, três, quatro, 5, 10. E nenhuma delas se concretizou. Nenhuma delas. Tudo que você pensou e todas as preocupações que você teve, ao final do dia, se você olhar honestamente para você, você diz: queimei pestana à toa. Ah, se eu não tivesse me preocupado com isso. Sabe por quê, meus amados? Porque nós nos preocupamos com aquilo que Deus não pôs para nós naquele dia, naquele contexto. E Jesus diz: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ou seja, apenas cuide daquilo que você tem no hoje, que é fato, que é real, que é verdadeiro. Outra coisa que Jesus nos ensina aqui é que os recursos da graça de Deus, eles alcançam cada uma das nossas necessidades dia após dia. E esses recursos são inesgotáveis. Portanto, não vos inquieteis, que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos. Lembra que o profeta Jeremias escreveu as misericórdias do Senhor, lá em Lamentações, capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Que significa dizer que elas se renovam, que estão à nossa disposição, e todos os dias, e todos os dias, e outro dia de novo, e outro dia de novo, e outro dia de novo. Quer dizer que você não conseguiria viver quantos dias você quisesse, e você não esgotaria a misericórdia de Deus. Como bem ilustrou um certo pregador, como é que explica essa inesgotável graça de Deus? É como se uma criança tirasse um baldinho de água do mar todos os dias, a vida toda, não conseguiria esgotar. Só lá no tsunami lá, né? Lá o mar recua. Hoje recuou lá em alguns lugares na Flórida, não é? Mas não deu tsunami ainda. Meu amado irmão, há recursos da graça de Deus. E esses recursos, eles são inesgotáveis para nós. Pare de comprar remédio. A minha esposa está vibrando comigo nesses últimos 2 meses. Sabe por quê, Aderbal? Porque eu parei de comprar Tilenol, Trimedal, Deconject. Parei, não compro mais nada disso. Eu tomava isso direto. Cabeça doía, comprava, tomava. Parei com tudo isso, irmão. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser procurado, não esquece disso. Olha a minha palavra. Mas sabe, meu amado irmão, Deus tem recursos inesgotáveis e você fica comprando essas porcarias. Nós precisamos aprender a recorrer à fonte.
a fonte. Jesus é a fonte. Mas há uma outra coisa que Jesus me ensina aqui, nesse texto, é que o amanhã, ele trará as suas próprias preocupações. É um fato. É o verso 34. O que Jesus está dizendo aqui, meu amado irmão, é que todo dia você vai ter alguma coisa que você não gosta muito. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Então tem. Mas, o maná do dia seguinte virá. Ou seja, os recursos de amanhã não faltarão. Você lembra da história do povo de Deus lá no deserto? A ordem que Deus dava era: recolham e comam o maná do dia. Não guardem, não vai dar certo. Não se preocupem com o amanhã. O amanhã eu vou dar outro maná. O amanhã eu vou atender vocês com outro alimento. O amanhã será outro dia. Preocupe-se com hoje. O amanhã trará suas próprias preocupações. Na metodologia de Deus, Ele estabelece o princípio da dependência. O que Ele quer que aprendamos é a depender e a confiar nele. Ele é o provedor. Quantas vezes, meus amados irmãos, nós nos aventuramos em coisas deste mundo, em negócios deste mundo, em afazeres deste mundo, porque nós achamos que nós precisamos disso. Nós nos esquecemos do provedor. Lembra? Há uma frase que eu gosto de dizer: no deserto, não vá atrás do alimento, procure o provedor. O alimento você tem um dia, o provedor te alimentará todos os dias que você estiver no deserto. Essa vida, meus amados irmãos, é como um deserto quando caminhamos. Se Jesus está com você, Ele é o provedor. Ou então você está andando sozinho. Jesus é suficiente para o nosso hoje. E Ele vai repetir o seu cuidado no amanhã. Verso 33 do capítulo 6, portanto busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, temos de aprender a não permitir que as preocupações desta vida, que existem e todos os dias vão existir mesmo, que elas nos levem a enfermidades. E sabe qual é o caminho? Aprender a depender de Deus através da oração. Aprender a depender de Deus através da nossa comunhão com Ele. Aprender a depender de Deus entendendo o que Ele fala. Às vezes, os crentes estão tão longe de Deus, que quando Deus fala, eles não conseguem identificar que é a voz de Deus que está falando. Precisamos desenvolver mais tempo com o Senhor para que a gente possa entender, o Senhor está falando. Nós damos mais ouvidos a uma série de vozes que tem por aí, quando deveríamos dar ouvidos à voz do Senhor. Jamais nos esqueçamos, meus amados irmãos, temos um Deus que trabalha por nós, e o seu prazer é suprir todas as nossas necessidades. Paulo, na carta que ele escreve aos cristãos, em Filipos, ele diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, todas elas, cada uma das vossas necessidades. Você crê nisso?
Você crê que tem um Deus que o salvou? E não só o salvou para dizer, ele agora é salvo. Vai em frente, meu filho, caminhe nesse mundo aí. Não! Ele nos salvou, Ele nos deu o título de santos, irrepreensíveis, Ele nos adotou na sua família, Ele nos chamou para sentar com Ele nos lugares celestiais em Cristo. Ele nos garante, através do selo do Espírito, essa nossa condição de filhos, de membros da sua família, de coparticipantes das bênçãos, de co-herdeiros das promessas. Ele fez tudo isso por nós. Ele nos assiste, Ele está conosco. Então você não precisa temer, precisa aprender a confiar. Ande menos por si mesmo e mais pela sua fé em Jesus. Por quê? Andais ansiosos, disse Jesus. As preocupações nos levam a enfermidades crônicas. Depender de Deus nos liberta, nos livra. Jamais nos esqueçamos. Esse Deus do qual nós falamos, que é o Deus que nos salvou, Ele já provou o seu amor por nós. Ele mandou Jesus, o Filho, para morrer na cruz no nosso lugar. Deu a sua vida por nós, espontânea e voluntariamente, a fim de que nós pudéssemos ter vida eterna, vida abundante. Sabia? Jesus não morreu na cruz só para nos dar um título, um passaporte para o céu. Está salvo, meu filho, fica agora aí, aguenta aí, vai sofrendo. Não, eu fui salvo para ser cidadão do céu, e sou. E todos quantos aqui têm essa convicção foram e já são cidadãos dos céus. Mas não estamos sozinhos neste mundo. Nós temos um Deus que nos assiste. Como o pai assiste os seus filhinhos, o nosso Deus nos assiste. E muito mais do que nós pais que queremos o bem dos nossos filhinhos, o nosso Deus e Pai Celestial, Ele quer o melhor para nós. Se vocês pais sabem dar boas coisas para os vossos filhos, pois o Pai Celestial muito mais ainda. Esse Deus me ama. Se eu aprendo a andar com Ele, se eu aprendo a ouvir a voz dEle, se eu aprendo a falar com Ele, se eu aprendo a colocar diante dEle as minhas necessidades, você tem dúvida de que Ele vai se voltar para você e vai assisti-lo? Tem dúvida que Ele vai te pegar no colo se preciso for para carregá-lo? Qual de vós, por ansioso, preocupado, angustiado que esteja, pode acrescentar alguma coisa na sua vida? Pois você não pode fazer isso, mas o Pai Celestial pode. Vou repetir. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Não foi por acaso que Jesus veio a este mundo e deu a sua vida naquela cruz do nosso lugar. Ele veio para pagar o preço do nosso pecado, a desobediência, e para abrir um canal para nos levar direto ao Pai. Você já experimentou isso? Minha palavra não tem sentido se a experiência da salvação ainda não foi algo real na sua vida. Minha palavra não tem sentido, serei como um psicólogo ou um médico dizendo como os médicos diziam para mim, não tem nada, é sua preocupação. A palavra de Cristo vai fazer diferença para a sua vida, para a nossa vida, a partir do momento em que a obra de Cristo na cruz do Calvário tiver valor para mim. A partir do momento em que você entende, Jesus foi para a cruz no meu lugar. Por isso Ele sabe do que Ele está falando aqui. Ele morreu por mim. Ele me ama. Ele não quer me ver ansioso. Ele não quer me ver num leito. Ele não quer me ver destruído, derrubado.
Ele quer me ver vivendo a vida em abundância, não obstante as lutas e os desprazeres que temos nessa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus abençoe o seu coração. Que você não vá embora para casa hoje carregando preocupações que não deve. Que você aprenda a colocar as suas preocupações no altar do Senhor. E diga para Ele: Deus, toma conta das minhas preocupações. Tu sabes quantas são. Mas eu não quero carregá-las, eu não quero voltar com elas. Eu quero deixar nas tuas mãos. Quero pedir que o Senhor cuide de mim. Quero pedir que o teu Espírito me assista. E se porventura você ainda não tem certeza da sua salvação em Jesus, antes de mais nada, diz: Senhor, eu peço perdão, porque sou pecador e eu preciso do Senhor. Eu preciso da graça salvadora de Cristo. Eu quero ser chamado teu filho, tua filha. Eu quero andar com Jesus no meu coração, através do Espírito. Eu quero ser nova criatura. Eu quero abençoar outros. Então, Senhor, não me deixe sair daqui, não me deixe desligar o meu aparelho sem uma nova vida acontecendo dentro de mim. E daí, eu digo para você, agora então, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E tudo mais, Ele vai acrescentar. Quero desafiar você a sair daqui, certo de que a mão de Deus haverá de acompanhá-lo porta fora durante a semana, ao longo da sua vida. Que Jesus abençoe o seu coração. Vamos cantar? Você pode ficar em pé? Com poder, vem.
Ao Senhor nosso Deus toda glória, toda honra, todo louvor. Desejo uma boa semana aos amados irmãos, às famílias. Que a graça do nosso Deus siga nos abençoando ao longo desta semana. Que os cuidados dele sejam renovados a cada manhã sobre cada um de nós. Não deixe de dar um abraço no seu irmão ao final do nosso culto, desejando-lhe uma boa semana. Vou orar, pode curvar sua cabeça. Pai, muito obrigado por esta noite, por mais um dia que nós separamos para adorar o Senhor, para cultuar o Senhor aqui em nossa igreja, como muitos irmãos em Cristo fazem neste dia. Mas nós te agradecemos aqui, Senhor, em especial, porque o Teu Espírito nos assistiu, nos abençoou. Muito obrigado, Senhor, por cada momento deste culto, pelas nossas crianças que por aqui já passaram, estão lá em cima no seu culto. Obrigado, ó Deus, pela presença da Alice hoje conosco, com sua família. Obrigado, Senhor nosso Deus, pela Tua palavra tão rica, tão especial, que nos ensina a ter uma vida dependente do Senhor, uma vida que espere no Senhor, que dependa da Tua graça, do Teu cuidado. Ó Deus, ajuda-nos na nossa caminhada, para que tenhamos dias abençoados, abençoadores, nesta vida aqui na terra. Pai, dá-nos uma boa semana. Ajuda-nos, ó Deus, nos compromissos. Pai, abre portas de trabalho para aqueles queridos nossos que tanto precisam de um trabalho, Senhor. Que esta semana seja uma semana de bênçãos especiais para aqueles que precisam de um posto de trabalho. Deus, abençoe aqueles que estão enfermos e não podem estar conosco. Aqueles irmãos que estiveram em viagem neste final de semana, estão voltando para suas casas. Senhor Deus, abençoa-nos nos nossos compromissos, trabalhos, os irmãos, as mamães, os filhos nas escolas. Cada um de nós, Senhor, dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua bênção, dá-nos o Teu cuidado, nós dependemos do Senhor. Quero ainda, ó Deus, clamar ao Senhor pelos que estão sofrendo neste momento com a passagem daqueles furacões ali na outra América, em especial ali na Flórida, naquela região dos Estados Unidos, também no México, por onde já passou. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado do Senhor com os nossos, como Gil e Marlene, que já falamos com ele, agradecemos porque está tudo bem com eles ali em El Salvador. Agradecemos-te pelo cuidado com os nossos queridos, parentes, amigos ali na região da Flórida, mas pedimos a Deus por tantos irmãos em Cristo, por tantas vidas que estão sendo afetadas diretamente por esse fenômeno da natureza. Pedimos a Deus o teu cuidado, pedimos as tuas bênçãos, pedimos que as autoridades tenham um atendimento à altura da necessidade daquelas famílias. Derrama graça, Senhor, só o Senhor pode fazer isso. Pedimos que o Senhor siga nos abençoando aqui e mais uma vez recebe a nossa gratidão, e que o amor do nosso Deus, que a comunhão, as consolações do teu Espírito Santo, que a graça salvadora na pessoa de Cristo Jesus, o Filho, seja conosco hoje e conosco permaneça até que Jesus Cristo volte. Amém. Boa semana aos meus amados irmãos.
Senhor.